A literatura é um direito de todas as gentes, necessidade básica e universal. O ser humano vive de histórias e fabulações desde o princípio de sua existência. Olá a todos, o meu nome é Patrick Galvão, eu sou professor de literatura do Colégio Mutirão e assim a gente começa a nossa comemoração ao Dia Nacional da Literatura Brasileira, celebrado em 1º de maio. A data foi escolhida em homenagem a José de Alencar, escritor do nosso romantismo nacional. Mas a história da nossa literatura começa muito tempo antes. Ela remonta a milhares de anos atrás, quando os primeiros povos indígenas formaram suas comunidades por aqui. Eles contavam as suas lendas, ilustravam os seus mitos, e essa tradição oral era passada de geração em geração. Isso aconteceu durante milhares de anos, até a chegada dos portugueses em nossas terras. Lá em 1500, quando eles vieram para cá, toda essa tradição, esse legado indígena, foi sendo apagado pouco a pouco e substituído pelos registros em papel, sempre aos moldes europeus. O primeiro documento escrito por aqui foi a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel de Portugal, contando sobre a terra que eles tinham achado, essa terra paradisíaca. A partir daí, o processo de colonização foi se modernizando e vários outros imigrantes vieram para cá. Assim foi introduzida a língua portuguesa aqui no nosso país. Os padres jesuítas foram os primeiros grandes escritores das nossas terras. Eles escreviam crônicas, contos e fábulas, sempre com o objetivo de catequização, de introduzir o catolicismo aos povos indígenas, ao qual eles chamavam de selvagens. Então chegam os anos 1600 e a consolidação desse processo de colonização de Portugal aqui no nosso país. A gente já tinha as primeiras grandes cidades muito bem fundamentadas, como Salvador, que era a nossa então capital, e por ali começou o desenvolvimento econômico das nossas terras. Toda a base da economia açucareira da época escoava por aí. E claro que o desenvolvimento intelectual acompanha esse desenvolvimento econômico. As escolas literárias, tradicionalmente, sempre foram formadas na Europa. Então elas atravessavam o oceano, chegavam até as nossas terras e tomavam um pouco da cor local. Ali então surgiram os primeiros nomes da nossa literatura, os primeiros grandes escritores, como Gregório de Matos Guerra e o padre Antônio Vieira. O Gregório de Matos Guerra foi um poeta muito à frente do seu tempo, podemos dizer. Ele ficou conhecido como Boca do Inferno na época, por ele tecer críticas, construir seus poemas de forma bastante crítica sobre o sistema político e econômico da cidade de Salvador. Além desses poemas, ele também tinha poemas de ordem um pouco mais filosófica, um pouco mais lírica, nos quais ele comentava sobre a passagem do tempo, a brevidade da vida, a questão do amor erótico pelas mulheres, e também ele escreveu alguns poemas de cunho religioso. Já o padre Antônio Vieira, então, seguidor dos dogmas jesuítas, continua o processo de catequização dos nossos povos indígenas aqui no Brasil. Ele escreve sermões que foram verdadeiras peças oratórias, muito bem fundamentados e muito bem articulados para convencer o povo a se tornar bons cristãos. Ali dentro desses sermões, ele observava algum problema social, recorria a alguma passagem bíblica e escrevia tentando encontrar alguma solução para isso, tentando convencer as pessoas de que suas atitudes estavam erradas e que se tu fosse um verdadeiro cristão, tu não deveria fazer aquilo. Por exemplo, a questão da escravidão sobre os povos indígenas, o qual ele problematiza no Sermão de Santo Antônio aos Peixes, ou também a hipocrisia social daqueles que se diziam verdadeiros católicos, mas não seguiam à risca os seus dogmas. Com o passar do tempo, então, a Europa adentra o século das luzes, chegam os anos 1700, o século XVIII, e o iluminismo dá as suas caras. Com ele, várias teorias científicas ganham voz e teorias sociais baseadas no uso da razão começam a predominar. Isso chega aqui ao Brasil na época em que a mineração ali na região das Minas Gerais ganha força e o tráfico dos escravos se intensifica. O polo intelectual aqui do nosso país acompanhou esse polo econômico que foi ali para a região sudeste e ali então encontra os seus grandes nomes de escritores. A gente tem no movimento da Inconfidência Mineira grandes intelectuais e que muitos deles também cravaram seu nome na literatura nacional.
como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Essa literatura do arcadismo, ou também ficou conhecida como neoclassicismo, né? Ela era toda baseada no contato do homem com a natureza e na simplicidade da vida. Unida então a esse ideal de liberdade dos inconfidentes, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga escreveram os seus poemas da forma mais parecida possível com os moldes clássicos. Tomás Antônio Gonzaga, então, no seu livro Marília de Dirceu, dedica uma seleta de poemas a uma mulher pela qual ele estava apaixonado, né? E essa moça, ela já estava prometida a outro cara. Então ele se esconde atrás do pseudônimo Dirceu, que por sinal era uma prática bastante recorrente na época, né? Na literatura árcade, os escritores não assinarem as obras com seus nomes, né? Utilizarem pseudônimos. O Tomás Antônio Gonzaga, então, ele se esconde atrás do pseudônimo Dirceu para fazer suas declarações de amor e sua idealização de uma vida a dois junto com essa moça, que por sinal também não se chamava Marília. Ele teve um destino também bastante difícil de vida, assim como Tiradentes, que é o nome que a gente mais conhece ali do movimento de Inconfidência, né? Tomás Antônio Gonzaga, ele foi exilado para a África e lá ele passa o resto dos seus dias. Já o Cláudio Manuel da Costa, ele é preso aqui no Brasil e ele morre dentro da prisão de causas que até hoje ainda não são muito comprovadas, né? Não se sabe ao certo se foram causas naturais, como se vendeu na época, ou se ele foi assassinado, assim como o Tiradentes. Já os anos 1800 são marcados pelas grandes mudanças políticas aqui na nossa terra. Começa logo no início ali do século XIX com a vinda da família real aqui para o Brasil. Dom João VI vem com toda a corte portuguesa e transfere a capital do Império aqui para o Rio de Janeiro, fugindo das ameaças napoleônicas que ele sofria lá na Europa. Junto com tudo isso, vem para cá também uma quantidade gigantesca de livros e de peças de arte para incentivar a produção artística nacional e o consumo de arte aqui no nosso país. A vinda da família real, então, aqui para o Brasil, com toda essa bagagem cultural, forma um público apreciador de arte aqui nas nossas terras. E isso dá espaço para escritores lançarem suas obras que caíssem facilmente no gosto popular, principalmente os romances no formato de folhetim. O primeiro romance escrito aqui no Brasil foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. A partir dele, José de Alencar e outros escritores começaram a construir o seu nome dentro do cenário literário nacional. A independência nacional do ano de 1822 foi temática fundamental para o desenvolvimento do nosso romantismo. Vários poetas e romancistas se basearam nessa temática para produzir suas obras, como o Gonçalves Dias e seus poemas, e o próprio José de Alencar na sua temática nacionalista de escrita. Os anos então foram passando dentro do século XIX e a temática da abolição foi ganhando voz dentro dos países americanos. O Brasil, assim como seus vizinhos, começou a engatinhar em direção a isso, e a literatura teve um papel fundamental no convencimento popular de que a abolição era o melhor caminho a ser tomado. Nomes como Maria Firmina dos Reis e Castro Alves lançaram seus escritos em defesa daquelas vozes tão caladas. Tivemos poemas fantásticos sobre essa temática e também um romance Úrsula, que só foi redescoberto pela nossa crítica literária já em meados do século XX. No final desse século, finalmente ocorre a abolição da escravidão por aqui e a proclamação da República. É nesse cenário que surge um grande nome da nossa literatura, o famosíssimo Machado de Assis. A gente consegue separar nitidamente a nossa literatura nacional em pré-Machado de Assis e pós-Machado de Assis. Com a sua genialidade e criatividade, ele transforma a escola literária chamada realismo em algo muito próprio e particular. Ele coloca a nossa literatura no cenário mundial. Ele tece romances de ordem psicológica e com críticas sociais trabalhadas de maneira muito irônica e muito inteligente. Além dele, a gente teve nomes como Aloysio Azevedo, transformando também a escola naturalista de escrita num verdadeiro retrato social do Rio de Janeiro nessa época. E então chegam as novas tendências do século XX,
A Europa inteira já estava mergulhada no modernismo e aqui no Brasil esse processo ocorre de forma um pouco mais lenta. A gente tinha uma elite intelectual muito conservadora aqui nas nossas terras, que barrava um pouco a entrada dessas novas ideias aqui. Foi só lá em 1922, com a realização da Semana de Arte Moderna de São Paulo, que o modernismo deu as caras de vez e veio para ficar. Um grupo de jovens artistas, pintores, escultores, poetas, escritores, músicos, se reuniram e fizeram uma grande exposição que durou uma semana lá no Teatro Municipal de São Paulo. A partir daí, novos escritores foram lançando suas publicações, lançando suas obras, mostrando toda essa mistura de influências que foi o modernismo. O modernismo primordialmente veio para derrubar o academicismo dentro do mundo das artes. Óbvio que na literatura não ia ser diferente. Oswald de Andrade, por exemplo, com toda a sua irreverência e seu bom humor na linguagem, transformou os poemas em língua portuguesa em poemas da língua brasileira. Trouxe toda a nossa cor local, colocou nossa identidade, o nosso modo de falar dentro da poesia. Mário de Andrade, por exemplo, que foi um grande pesquisador das culturas populares do nosso Brasil, no livro Macunaíma, coloca uma gama de lendas ali da região amazônica para construir sua história. Então a valorização da nossa raiz cultural, desde o primitivismo indígena até outras manifestações populares, passaram a fazer parte do nosso cânone literário. Além deles, tivemos diversos outros escritores, como Manuel Bandeira, como o próprio Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, todos eles grandes poetas do nosso modernismo também, que revolucionaram o que a gente conhecia até então como poesia em língua portuguesa. Acompanhando toda essa modificação social que estava rolando no nosso país, principalmente com as revoltas e as nossas crises, a literatura não podia se ver alheia a tudo isso. A segunda geração do nosso modernismo foi aquela que trouxe de volta a raiz desses problemas sociais para dentro dos livros, como o abandono do Nordeste, a seca, o esquecimento das regiões mais periféricas do Brasil. Tivemos grandes nomes ali, como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, próprio Érico Veríssimo aqui no Sul. Todos eles tratando as suas regiões de forma muito realista, muito crítica. Contribuíram muito para a consolidação do romance no nosso país. O modernismo marca de vez a nossa maturidade literária e abre portas para que uma gama de outras pessoas consiga trazer seus relatos e seus escritos para dentro do cânone literário. Os tempos foram avançando, novos escritores foram surgindo e a diversificação na nossa literatura vai aumentando cada vez mais. A geração de 1945 foi responsável por alguns dos mais belos escritos que a gente tem na nossa literatura até hoje. Temos ali Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e tantos outros, que serviram de inspiração para os nossos artistas contemporâneos, assim como todos os clássicos que a gente viu até agora. A nossa literatura contemporânea é marcada por ser uma das mais versáteis de todo o mundo, sempre mantendo a qualidade e o compromisso de deixar em pé aquele que é um dos nossos maiores bens. A nossa literatura nacional é reconhecida como uma das melhores do mundo. Por isso, eu faço um apelo a todos: acreditem na nossa literatura, confiem nos nossos escritores, leiam mais, valorizem a biblioteca das suas escolas e das suas cidades, valorizem os escritores locais também, consumam literatura. Quando a gente lê, a gente entra num universo que ao mesmo tempo é tão particular e tão coletivo. Consumam livros, leiam cada vez mais. Um grande abraço para vocês e feliz Dia da Literatura Brasileira para todo mundo. Beijão!